Hoje a gente vai falar de uma coisa que está no prato de milhões de pessoas: o frango. Só que existe uma ameaça invisível escondida nele. E a gente vai descobrir que a solução para combater essa ameaça pode ser, olha, tão surpreendente quanto a própria natureza. Essa é uma preocupação super comum, né? A gente vai ao mercado e espera que tudo ali seja seguro para comer. Mas às vezes o inimigo é um que a gente não consegue enxergar. E esse inimigo tem um nome que todo mundo conhece: salmonela. Vamos primeiro entender o tamanho do problema que essa bactéria representa no mundo todo, para depois a gente focar na solução. Agora se prepara para esse número: 150 milhões. É essa a quantidade de infecções por salmonela que acontecem todo ano no mundo. Isso mostra que não é um problema isolado, de jeito nenhum. É uma questão de saúde pública global. E o impacto é seríssimo. Todo ano, 60 mil mortes são causadas pela salmonela. Fica bem claro que é uma ameaça que pode ser fatal, o que torna o controle dessa bactéria uma prioridade urgente. Certo. Agora vamos trazer essa história para mais perto, para a avicultura, e especificamente para o Brasil. Sendo o maior exportador do mundo, a segurança do frango brasileiro tem um impacto que vai muito além das nossas fronteiras. A responsabilidade é gigante. E os dados oficiais mostram que o desafio é bem real. Em 2023, quase 15% das amostras de frango no Brasil tinham salmonela. E apesar de a maioria estar livre da bactéria, essa porcentagem é alta e representa um risco que precisa ser combatido lá na origem. Ok, mas é aqui que a coisa fica um pouquinho mais complexa. Falar em salmonela é como falar de uma família bem grande e diversa. E como em toda família, nem todos os membros se comportam do mesmo jeito. Olha só que interessante essa distinção, que é crucial. De um lado, a gente tem as salmonelas tíficas. Essas deixam as aves doentes, então os produtores conseguem ver o problema. Do outro lado, tem as paratíficas. E é aí que mora o perigo. As aves parecem totalmente saudáveis, mas carregam as cepas que são perigosas para nós humanos. E essa imagem ilustra o problema perfeitamente. A bactéria entra na cadeia alimentar de forma silenciosa através de animais que parecem sadios. É a definição de uma ameaça invisível. Então, a grande questão é: como é que se combate um inimigo que não dá para ver no animal vivo? A resposta pode estar num lugar bem inesperado. Vamos sair um pouco do problema e mergulhar numa solução super inovadora, que usa um predador natural para caçar e destruir essas bactérias. Vamos conhecer os bacteriófagos. Pode até soar estranho falar em vírus do bem, mas é exatamente isso que eles são. Bacteriófagos, ou fagos para encurtar, são vírus que evoluíram com um único propósito na vida: infectar e destruir bactérias. Eles não afetam humanos, nem animais, nem plantas, só os alvos bacterianos específicos deles. O jeito que eles agem é incrivelmente eficiente e preciso. Dá para pensar neles como se fossem mísseis teleguiados. Primeiro, o fago encontra a bactéria que é o alvo dele. Depois, ele se conecta e injeta seu material genético. E por fim, ele usa a própria bactéria para se multiplicar até que ela não aguenta e, bum, explode, liberando um monte de novos fagos para caçar mais bactérias. Bom, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas e na prática, no mundo real, funciona? Vamos ver agora um estudo em larga escala, feito aqui no Brasil, que colocou essa tecnologia à prova. O tamanho desse estudo é o que faz ser tão importante. Não foi um testezinho de laboratório, não. Foram mais de 4 milhões de frangos em granjas comerciais de verdade, mostrando o impacto da tecnologia no dia a dia da produção industrial. Para a gente entender a eficiência, vamos dar uma olhada no cenário antes do tratamento. Em um ambiente contaminado, a contagem de salmonela podia chegar a 1 milhão de unidades por amostra. É um número absurdo. Agora, vamos ver o que aconteceu depois. E agora, o resultado depois de aplicar a tecnologia de fagos. A contagem caiu de 1 milhão para apenas 1. A redução é tão brutal que é quase uma eliminação completa da bactéria. Um resultado, assim, espetacular. Em termos científicos, essa queda de 1 milhão para 1 é o que se chama de redução de 6 log. Isso quer dizer que 99,9999% das bactérias foram eliminadas. E o mais importante, a tecnologia funcionou contra as cepas que mais importam na avicultura brasileira, como a Minnesota e a Heidelberg, neutralizando a ameaça de forma super direcionada. Mas o impacto dessa tecnologia vai muito além da segurança do frango. Ela nos leva para uma das maiores crises de saúde do nosso tempo: a resistência aos antibióticos.
A própria Organização Mundial da Saúde já deu o alerta. O uso exagerado de antibióticos, inclusive na agricultura, está criando superbactérias que simplesmente não respondem mais aos tratamentos. A gente precisa de alternativas. E para ontem. E exatamente aqui que os fagos se mostram tão promissores. Eles são uma alternativa sustentável que ataca só o alvo, sem aquele efeito colateral de criar resistência. Ao diminuir a necessidade de antibióticos na produção animal, eles ajudam a proteger a eficácia desses remédios para a saúde humana e garantem um sistema alimentar mais seguro para todo mundo. E a gente termina com essa reflexão. No mundo que busca soluções mais inteligentes, mais naturais, talvez a resposta para um problemão de segurança alimentar estivesse o tempo todo ao nosso redor, só que numa escala microscópica. É uma ideia poderosa para se pensar, não é?